Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do YouTube do MGL Concursos. Tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, gostaria de pedir que registrem aqui abaixo qual tipo de conteúdo vocês gostariam de ver no nosso YouTube, bem como os certames que irão prestar. Também que curtam o vídeo, comentem, compartilhem e caso não estejam inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho, porque sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Duó, estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo e sou professora aqui da casa. E estou na missão de conversar um pouquinho com vocês a respeito de várias leis específicas da legislação especial. Então, hoje o tema escolhido foi a Lei de Prisão Temporária. E aí, bora lá? Bom, pessoal, vamos conversar então sobre a Lei da Prisão Temporária. Primeira informação que eu trouxe aí para vocês nos slides, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, é sobre a natureza jurídica, ou seja, o que significa essa prisão temporária, o que ela faz jus, qual é a sua natureza, a sua essência. Bom, pessoal, ela é uma espécie de uma prisão cautelar e ela é passível de incidência tão somente na fase do inquérito policial, isto é, na fase pré-processual. A gente costuma dizer que a persecução penal, ela tem duas fases, ela é bifásica. A primeira fase é a fase de investigação e, como regra, se materializa no inquérito policial, presidido pelo delegado de polícia, e a segunda fase é a fase processual, onde já há a instauração da ação penal propriamente dita. E essa prisão temporária, ela é uma cautelar que restringe, que priva o indivíduo de sua liberdade, passível de incidência, obviamente, desde que presentes os requisitos, tão somente, exclusivamente na fase do inquérito policial, ok? E a gente gostaria de registrar também que ela não pode jamais, em hipótese alguma, ser decretada ex officio, de ofício por parte do magistrado, do juiz. Por quê? Porque aqui a gente tem a necessidade, segundo a legislação, de que o magistrado, o juiz, ele seja provocado, seja pelo Ministério Público, na pessoa do membro do Ministério Público, que é o promotor de justiça, ou mesmo pela autoridade policial, ou seja, delegado de polícia. Na hipótese em que houver a representação por parte do delegado, haverá a necessária oitiva do membro do Ministério Público, do promotor de justiça. Ok? Então, prestem atenção aqui. Olha o que a Lei 7.960 fala em seu artigo de número 2. A prisão temporária será decretada pelo juiz. Então, somente o juiz é que pode decretá-la. Em face da representação da autoridade policial, prestem atenção na nomenclatura, ou de requerimento do Ministério Público. Então, percebam que quando a gente fala do delegado de polícia provocando, a nomenclatura técnica e correta é representação. Quando a gente fala do Ministério Público, principalmente na pessoa do promotor de justiça, a nomenclatura correta para essa provocação feita ao juiz é requerimento, ok? Prestem muita atenção nisso. E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, tudo que será fundamentado, que será motivado nos autos por parte do juiz, ok? Então aqui eu quero que vocês percebam que em crimes comuns, percebam isso, o prazo da prisão temporária será de 5 dias, prorrogável uma vez por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. O que é um crime comum, professora? Para os fins do disposto neste artigo 2º, me refiro a crimes comuns como não sendo crimes hediondos, ou seja, aqueles que não foram rotulados taxativamente pelo legislador como sendo os mais graves do nosso ordenamento jurídico, ok? Como exemplo, a gente tem o próprio crime de furto simples. Então, prestem atenção, 5 dias mais 5 na sua prova pode cair. Já quando a gente fala em crime hediondo, percebam o que fala o artigo também de número 2, mas no parágrafo 4º, só que agora não mais da Lei de Prisão Temporária, e sim da Lei 8.072, denominada Lei de Crimes Hediondos, ok? A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos neste artigo, porque está falando dos crimes hediondos, terá o prazo de 30 dias
prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, ok? Então prestem atenção, porque se o crime for hediondo, a prisão temporária não mais será de 5 mais 5, e sim de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Prestem atenção, porque essa necessidade tem que ser extrema, ok? O seu examinador pode simplesmente colocar em caso de necessidade simples, necessidade comum e comprovadamente trazida nos autos. E isso vai estar errado, porque essa necessidade, ela tem que ser extrema, ok? O legislador colocou isso de forma proposital. Professora, me dê um exemplo de crime hediondo. Exemplo é o próprio homicídio qualificado, a exemplo do feminicídio. Então, eu acho que isso pode cair na sua prova. Esse comparativo que eu falei de 5 mais 5, em caso, por exemplo, do furto simples, artigo 155 do Código Penal, em sua modalidade ali do caput, ou o crime do artigo 121 do Código Penal, mas na sua forma qualificada, a exemplo do feminicídio, ok? Prestem atenção. Bom, o que a gente segue aqui lendo na lei? Na hipótese de representação do delegado de polícia, a gente já falou quem vai ter que ser ouvido, o Ministério Público, ok? Aqui, outro apontamento importante. O despacho que decretar a prisão temporária deverá, não tá falando poderá, tá falando deverá ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Por que você tem que prestar atenção aqui? Porque o seu examinador, principalmente sempre em prova VUNESP, eles trocam os prazos. Então aqui ele vai colocar 48 horas e a assertiva estará equivocada e incorreta. Porque essa decisão ela será prolatada dentro do prazo de 24 horas. Registrem, por favor, ok? Pessoal, outro apontamento importante, o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso será libertado. Então, ali no mandado de prisão, a gente já vai ter se essa prisão temporária será de 5 dias ou será de 30 dias e o dia exato em que o preso deverá ser libertada, ok? Prestem atenção ainda que a prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado judicial. O seu examinador pode colocar ainda que não expedido o mandado judicial, o que torna a assertiva incorreta, equivocada. É só depois da expedição do mandado judicial. Fiquem muito atentos a isso, porque isso é uma previsão tanto de normas constitucionais como do próprio Código de Processo Penal, como da Lei 7.960, ok? Bom, vamos lá. Efetuada a prisão, o preso será informado sobre os seus direitos previstos constitucionalmente, a exemplo do direito à não autoincriminação, ao silêncio, por assim dizer, ok? Pessoal, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, e aí lembrem que o mandado de prisão tem que ter de forma exata o tempo de duração e o dia que o indivíduo será solto, a autoridade responsável pela custódia deverá, percebam, deverá, isso aqui é muito importante, independentemente de nova ordem da autoridade judicial. Então, ele prescinde, ele dispensa uma nova manifestação do juiz para que coloque imediatamente em liberdade o preso. Então, acabou o prazo, imediatamente a autoridade responsável pela custódia deve soltar o indivíduo, tá? Salvo, ou seja, a menos que já tenha sido comunicado da prorrogação da prisão temporária ou de eventual decretação da prisão preventiva, aí lá nos termos do artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal, ok? Aqui é importante, inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, se você prendeu o indivíduo, o policial prendeu o indivíduo, hoje, às 23 horas e 55 minutos, esse dia já será computado como o primeiro dia de cumprimento da prisão temporária. Então percebam isso, tá? Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão temporária no prazo de prisão temporária. Não
importando o horário que ela tenha sido efetivada, ok? Prestem atenção nisso. Bom, pessoal, aqui também o artigo 3º da Lei de Prisão Temporária fala que os presos temporários, eles não ficarão no mesmo local dos demais detentos, que são aqueles que já estão presos porque já foram condenados, já não cabe mais recurso em face da decisão que os condenou, tá? Então, o preso temporário, ele tem que ficar separado daquele preso que já foi condenado, prestem atenção. Bom, o artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, ele fala: caberá prisão temporária e traz 3 incisos. Quando imprescindível para as investigações do inquérito, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas suas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, e traz um rol. Aqui existem várias correntes doutrinárias sobre a temática, mas a doutrina majoritária preceitua que, para que haja essa decisão de prisão temporária, seria necessário o requisito do inciso 1 ou o requisito do inciso 2, percebam que eu falei ou 1 ou 2 mais o 3. Então, o 3 sempre deveria estar presente para que houvesse a prisão temporária. E o 1 ou 2, alternativamente, ou um ou outro, somado ao 3, para que houvesse essa prisão, ok? Esse é o posicionamento da doutrina majoritária, tá? Então, deixa essa informação aí armazenada na sua cabeça. A prova pode perguntar, você precisa saber a literalidade da lei, o que a doutrina fala, que são os pensadores do direito, e também você precisa saber o que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, e já eu vou trazer para você, ok? Então, percebam que o inciso 3, pessoal, ele vai trazer ali nas suas alíneas os crimes que suportam, que admitem e autorizam a prisão temporária. Vamos ler, vocês precisam memorizar, não tem saída, tá? Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro. Esse aqui vai cair porque ele tá na lei de prisão temporária, mas não está na lei de crimes hediondos, então fiquem atentos. E a gente tem aqui crimes previstos na lei de terrorismo, tá? Então decorem esse rol. Existem alguns ali que já estão ultrapassados da própria nomenclatura, a própria previsão, mas é importante, porque se o seu examinador perguntar nos termos da lei, você precisa ter conhecimento na íntegra de todos esses crimes, portanto, decorem, ok? Decorem. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre os requisitos para a decisão, para o ensejo da prisão temporária. E isso aqui ainda, assim, não tem como vocês não saberem, não tem como vocês não decorarem e entenderem o que disse o Supremo Tribunal Federal. Percebam, eu coloquei aí abaixo o informativo 1043 do ano passado, 2022. Então está na ordem do dia, é um tema quentíssimo e provavelmente aparecerá na sua prova, ok? Inclusive pode aparecer em prova escrita, tá? Então preste atenção, o que o Supremo falou, que a decretação de prisão temporária somente será cabível quando for imprescindível, ou seja, for indispensável, for necessário para as investigações do inquérito policial. Decorem isso. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado. Ali, sobre quem é autor, quem é partícipe, a gente tem uma aula que aprofunda um pouquinho mais no nosso curso regular, que inclusive eu que gravei. Mas decore, se tiver fundadas razões que o indivíduo é autor, é partícipe daquele crime, for justificada em fatos novos ou contemporâneos. Então não pode decretar hoje uma prisão temporária em virtude de uma necessidade que havia há 3 meses atrás, ok? Então prestem atenção que esses fatos que ensejam a necessidade da prisão temporária como sendo imprescindível para as investigações do inquérito, ele tem que ser
novo ou contemporâneo, tá? Também tem que ser adequada à gravidade concreta. Prestem atenção, porque o seu examinador vai trazer a gravidade abstrata do crime e a assertiva estará incorreta, tá? Então ele tem que ser adequado à gravidade concreta, ali dos fatos propriamente ditos, bem como às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado, prestem atenção. E por fim, quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Aqui a gente não vai adentrar, não é necessário que você saiba efetivamente quais são as medidas cautelares, pelo menos para a finalidade da aula aqui nesse momento, mas saibam que como você vai prender o indivíduo, você só pode fazer isso em último caso. Então, se for possível você, com uma outra medida cautelar, atender às finalidades e conseguir proceder ao inquérito de forma corriqueira, comum, tranquila, não vai prender, ok? Lembrem-se, a prisão para os fins do nosso ordenamento jurídico é sempre o último caso e apenas em casos extremos, ok? Pelo menos na teoria é assim que é. Então prestem atenção, porque isso é uma decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu deixei aí uma questãozinha para que vocês respondam e eu quero que vocês comentem aqui abaixo o gabarito, que discutam o gabarito, ok? Se conseguiram resolver com base na aula, que vocês leiam na íntegra por diversas vezes essa lei, que é muito importante. E qualquer dúvida sobre a aula, sobre a questão, estou à disposição no meu perfil lá no Instagram, ok? Pessoal, isso aqui é tudo preparado com muito carinho para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mais uma vez, estou à disposição. Estou na torcida aí para que alcancem os seus objetivos. Foco e perseverança sempre. Que Deus esteja ao lado de cada um de vocês. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!